Salve, salve! Querido, querida integrante do grupo de convivência de idosos do CIE, minha cordial satisfação. Espero que você e sua família esteja tudo bem, que mesmo virtualmente você se sinta abraçado, porque a saudade é muito grande. Eu sinto muita falta deste convívio e espero que logo, logo a gente esteja bem pertinho. Eu agradeço muito a equipe técnica do CIE pelo convite para conversar sobre uma data tão importante. A gente que estuda o processo de envelhecimento há mais de 2 décadas, como eu faço, sempre sabe da importância que é entender o processo de envelhecimento e esse Dia Mundial do Idoso. A gente tem uma grata satisfação em compreender o quão importante é cada pessoa, mas o quão importante e revolucionário hoje é ter ou ser uma pessoa idosa, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente sabe, sim, o quanto há muitos anos atrás, se nós conversássemos há 50 anos atrás, uma pessoa com 60 anos já teria vivido muito. Já as pessoas, se ela deixasse essa vida, já diriam que ela já bastou, né? Já viveu a vida, já teve o filho, né? Já teve netos e tudo mais. E hoje a gente vê uma pessoa com 60 anos ainda com muito a fazer. Então, essa vivência, essa idade, esses 60 anos hoje representa muito no mundo, representa muito aqui no Brasil. Hoje a gente sabe, aqui mesmo em Porto Alegre, a quantidade de pessoas idosas que nós temos aqui já supera o número de adolescentes que nós temos. Então, essa revolucionária idade, essa revolucionária geração, ela veio para ficar. É algo que não tem mais volta. E que bom que não tenha mais volta, porque aí a gente vai poder fazer muita coisa. Então, no Dia Mundial, no Dia Nacional do Idoso, ele é uma conquista. Ele é uma conquista que veio lá na década de 90, com um grupo de associações de idosos que tentaram por diversas vezes irem desde as câmaras municipais, estaduais e chegaram ao Senado e à Câmara Federal. E com isso conseguiram com que houvesse a promulgação do Estatuto do Idoso. A gente tem uma política nacional da pessoa idosa da década de 90, a gente tem uma política nacional de saúde da pessoa idosa em 2006. Então, nós temos muitas coisas a comemorar. Nós temos a promulgação do Estatuto do Idoso em 2003. E, com isso, lá em 99, né, a campanha nacional da fraternidade aqui no Brasil foi das pessoas idosas. E lá em 99, a ONU também sugeriu que os países fizessem todo o Dia Nacional do Idoso no dia 1º de outubro, porque eles sugeriam o Dia Mundial do Idoso. Então, todas essas conquistas, elas não podem ficar para trás. A gente não pode sentir que não teve nada. A gente tem muita coisa a conquistar. Falta muito? Se falta. Faltam muitas coisas. E é agora que a gente vai conversar sobre isso. Sobre tudo de bom que nós já conquistamos, mas tudo que ainda falta conquistar. Então, nós seremos aquela pessoa a olhar o copo meio cheio para algumas coisas e o copo meio vazio para outras. Porque é importante a gente não esquecer que houveram pessoas que caminharam e trabalharam muito para tudo isso. E gratidão a todas elas. Muitas delas já não estão mais vivas entre nós, mas nós ainda temos muitas próximas a nós. E o Rio Grande do Sul sempre foi muito vanguarda. O Rio Grande do Sul sempre foi muito guerreiro nessas questões. E é importante que a gente tenha essa alegria, ao saber que nós somos um estado de pessoas idosas, que nós temos uma grande quantidade de pesquisadores que trabalham com isso, que nós temos uma grande quantidade de profissionais que trabalham com essa área. Então, isso é motivo de muito orgulho e muita alegria, sim. Mas nós não vamos viver só de passado. A gente tem que viver de futuro, não é mesmo? Então, agora a gente conversa um pouquinho sobre tudo o que esse Estatuto do Idoso
todas essas conquistas e que a gente, muitas vezes, nem conhece. Pergunto para vocês, quem de vocês já abriu um estatuto de idoso? Quem já folheou algumas daquelas leis? Quem já percebeu o que é importante para si? Quem já utilizou alguma dessas condições? Tragam sempre esses exemplos, vamos conversar, postem, né, os seus comentários e vamos falar sobre um tema que é muito relevante e que ainda é um pouco desconhecido. Porque a gente ainda vive numa sociedade que acredita que o mundo ele é pertencente a uma gurizada mais jovem. Ele também é pertencente a uma gurizada mais jovem, mas nós não podemos esquecer e nem deixemos de esquecer, né? Deixamos de lembrar, desculpe, tudo o que a gente precisa fazer. Então, é um mundo que precisa caminhar com uma população mais jovem, mas é um mundo que também está, né, tendo que ser aberto para uma população mais velha. Hoje nós temos uma série de leis, uma série de direitos que elas estão deixando de acontecer, elas foram perdidas ao longo desse processo, nesses últimos anos, e isso a gente não pode deixar. Direito conquistado, ele deveria e pode, né, ser mantido. Vai depender muito de quem? Da gente mesmo. A gente, né, desde pequena ouviu os nossos pais falando que se era para a gente tomar alguma atitude, a gente deveria fazer. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito assim. Meus pais sempre me criaram para vamos fazer. Mas tá, vamos fazer, mas quem faz? Quem quer que faça? Então, seria eu a fazer? Toco ficha. E é isso que eu acho que a gente deve fazer também. A quem está incomodando essa perda de direitos? A nós? Então, vamos tocar ficha. Então, é nesse sentido que eu trago muito a posição da gente começar a conversar sobre os direitos do idoso no Brasil. Quando a gente fala em Estatuto do Idoso, a gente fala de uma conquista muito rica. Nós temos hoje muitas situações em que deveríamos saber que a gente tem realmente, assim como está assegurada na Constituição, também o Estatuto ratifica, né, o direito a assegurar com absoluta prioridade. Quando se fala absoluta prioridade, nós estamos falando também, assim como lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalha essa questão de absoluta prioridade, também o Estatuto do Idoso trabalha. Você sabia disso? Então, saiba que você também tem absoluta prioridade à efetivação do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à vida. Quantos de vocês talvez queiram estudar? E eu pergunto para vocês, existe alguma escola à tarde que possa dar conta do estudo que vocês querem? Muitas cidades e muitas conferências municipais de idosos que eu participei no ano de 2018 me falaram daquela dificuldade muito grande de encontrar alguma escola à tarde. Muito por quê? Porque às vezes a educação de jovens e adultos era à noite. Alguns outros ensinos médio eram à noite. Então, o quanto a gente hoje, ou mesmo faculdades à noite, então a gente pode também começar a pensar na educação que eu quero ter. Educação continuada, um dos pilares da ONU. Quando a gente pensa em aprendizagem ao longo da vida, o que eu ainda não aprendi? O que eu gostaria de estudar? Como eu gostaria que fosse, né? Que falta faz ainda determinado curso? E aí eu me bato muitas vezes nessa situação. Ah, mas não tem curso durante a tarde, não tem curso durante a manhã, só tem curso à noite. Bom, então quem sabe a gente procura um grupo responsável, Conselho Municipal do Idoso, quem sabe se procura alguma associação que possa, em conjunto, trabalhar essa questão e tentar resolver isso. A gente precisa, mais do que nunca, unir-se enquanto idosos para trabalhar todas essas questões, associados ao grupo, né, de profissionais que estão sempre próximos para dar conta, mas quem a vanguarda, a autonomia é do idoso.
a gente tem que pensar enquanto vocês sendo parceiros e trabalhando em prol de vocês mesmos. Aquela questão de nada por mim, sem mim. Então, vamos trabalhar sempre essa questão de pensar. Falamos sobre a educação, a cultura. Quantos gostam e quantos já têm a cultura dentro de si? A questão das artes, a questão do teatro, de alguma música ou dança. E quanto a gente percebe, às vezes, que não possuem teatros ou espaços de cultura durante a manhã ou durante a tarde para que idosos também possam participar. A gente sabe e é possível à noite, porém, quantas situações de segurança nós nos sentimos mais retroagidos e não gostamos da ideia de ficar, saindo à noite. Então, é possível que a gente vá conversar com essas instituições para tentar resolver essa questão. Esporte. Aqui em Porto Alegre mesmo, nós tínhamos diversos bairros nas praças com profissionais da área de educação física fazendo atividades. E perdeu-se muito disso. E quem saiu perdendo, gente? Saiu perdendo o idoso, saiu perdendo a cidade, porque já se sabe que muitas e muitas das doenças acometidas, pelas pessoas idosas têm a ver com o estilo de vida, tem a ver com uma boa alimentação, mas também muito a ver com a atividade física. Então, a atividade física é um remédio poderoso preventivo para todas as doenças. E se a gente não cobra das políticas públicas um atendimento nessa área do esporte, quem vai cobrar? Eles não estão entendendo, muitos políticos não conseguem entender que o envelhecimento vai bater na porta deles também. Se a gente olhar hoje mesmo, a quantidade de pessoas mais jovens ou até mais velhas mesmo, mais de 60 anos, 65 anos, falando neles, nos idosos, eu estou bem próxima disso, daqui a 5 anos eu vou estar idosa, mas eu já me sinto uma no sentido de que eu trabalho tanto com essa questão e me sinto tão própria nesse sentido, mas não é meu lugar de fala. Meu lugar de fala é estar em conjunto, é estar parceira, e é isso que eu penso, Então, na questão esportes, e até no mesmo assim, Porto Alegre é considerada, já é a capital do câmbio, não é mesmo? E aí, o que está sendo feito para isso nos locais, nos ginásios, nas praças? Como é que está sendo feita essa disseminação? Quando a gente fala em lazer, quantos de nós tem alguma atividade de lazer? Quantos de nós tem possibilidade de lazer nesses espaços que nós vivemos aqui em Porto Alegre? Eu falo de Porto Alegre, mas provavelmente se você mora numa outra cidade, você também deve estar pensando em tudo o que está acontecendo na sua cidade. Eu falo em Porto Alegre porque é a cidade onde eu moro, mas eu acredito que essa cidade amigável ao idoso, o amigável aos seres humanos, elas estão deixando um pouco a desejar. E como é que nós, enquanto pessoas com mais idade, podemos ajudar a mudar isso? Nós estamos vendo assim, a quantidade hoje, de pessoas que estão candidatas. Tem candidato a vereador, tem candidato a prefeito, tem uma série de candidatos. Esse pode ser um bom instrumento de dizer qual daqueles vereadores, olha, eu iria votar em ti se tu fizesse alguma pauta para o idoso. Eu iria votar em ti se tu pensasse na minha família como um todo, não só na criança, não só no adolescente, ou mas em todo mundo. Então, é hora da gente começar também a cobrar das pessoas que vão lá bater na nossa porta, dizendo, vote em mim, da gente cobrar essa posição. Quem desses vereadores, quem desses prefeitos estão falando sobre idosos? Quem deles pensa no idoso na hora de montar também o seu projeto de trabalho? E é isso, esse programa deles tem que constar os idosos. Já se sabe que em outras eleições pouco se falou sobre envelhecimento, pouco se falou sobre idoso.
E a gente está deixando e outro está fazendo. Quando a gente não está lá, outro está. Não é assim que a gente aprendeu? Se a gente não fizer, não for a aula, outro vai. Se a gente não, né? Tudo nas coisas, se a gente deixa de fazer alguma coisa, outro toma atenção por nós. E eu acho que não é hora mais a gente pensar nisso. Quando a gente fala em trabalho, né? Muitos, com essas reformas que aconteceram agora de aposentadoria, muitos já não vão mais ter mais a condição de aposentadoria logo agora. Vão precisar continuar trabalhando. Ou vão ter que retomar outros trabalhos para dar conta da sua parca aposentadoria. O seu dinheirinho hoje com o filho, né, desempregado, com a família toda, né, precisando daquele dinheiro, ele está pouco. E aí eu vou precisar buscar alguma coisa no mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho? Como estão as vagas para pessoas com mais de 60 anos? Eu já nem digo com mais de 60 anos. Eu já falo, né, de 45 em diante. Então, como é que a gente não vai se aposentar, mas não tem espaço de trabalho para nós? Então, também é hora da gente começar a pensar e é hora da gente ver como é que pode agir. É possível agir assim? É possível. Então, assim, quando eu falo, né, do direito à liberdade, do direito à cidadania, a cidadania, gente, começa a partir da nossa casa. Na nossa casa, como está? Como eu falei agora há pouco, né? Nós estamos vendo aí diversas situações, né, de pessoas da nossa família que perderam o seu trabalho. Então, perderam os postos de trabalho, estão em casa e o nosso salário ou a nossa aposentadoria é aquele dinheirinho da casa, aquilo que auxilia, mesmo que a família faça aqueles famosos bicos ou faça alguma coisa para se virar, é o dinheiro da aposentadoria que traz aquele, né, o grande conteúdo do salário do mês. E como é que a gente está sendo tratado? Como é que você está sendo tratado? Né, mesmo sabendo que muito, né, do que você ajuda e contribui com a casa, como é que está sendo na sua casa? Eu gostaria muito de saber e gostaria muito que você tivesse aquela certeza da sua importância na família. E não é só pelo dinheiro, né, gente? É por todo o construto que vocês fizeram. É por toda a contribuição que vocês foram dando ao longo dos tempos. Quantos avós e avós hoje, nesse período de pandemia, estão com seus netos e netas em função dos seus filhos estando trabalhando? E aí a gente vê muitas vezes algumas famílias, né, simplesmente nem agradecendo. E não é isso, né, gente? Eu acho que uma construção de uma família e de uma sociedade com empatia, com alegria, com solidariedade, com amor, ela tem que caminhar de um outro jeito. Então, que sejamos nós, essas pessoas, às vezes, a dizer, olha, está faltando isso, isso e isso, porque eu mereço. Então, ser importante, ser relevante, tanto para sua família, para si mesmo em primeiro lugar, para sua família, para a sociedade em que você vive, para todas as pessoas, isso faz uma grande diferença. E nesse sentido, esse Dia Mundial, do dia 1º de outubro, e todas as comemorações que virão a partir dele, né, são importantes que vocês parem para pensar um pouquinho. Tudo o que impacta, tudo o que vai poder dizer a partir de agora e o quão importante eu sou. Não é porque eu fiz 60 anos que eu sou mais importante ou menos importante, mas sim, também importa eu ter 60 anos ou mais e importar. Porque viver hoje em dia 80 anos, 100 anos, como nós temos muitos centenários aqui em Porto Alegre, é uma bênção, é uma alegria, é uma satisfação, porque a gente sabe que muitos ficaram no meio do caminho. E se muitos ficaram no meio do caminho e a gente conseguiu passar essa situação, a gente é muito forte, a gente é muito resiliente. Então, eu gostaria muito que vocês se sentissem muito abraçados e parabenizados pelo Dia Mundial do Idoso e que vocês sejam parte disso. Lembra que eu falei no começo, né? Que as coisas sejam feitas para idosos, mas sem que vocês sejam deixados de lado. Para idoso,
e com o idoso junto. Então, tudo que é trabalhado, e eu tenho certeza, né, que nos grupos, né, nas aulas e oficinas do grupo de convivência, vocês vivem isso em todos os momentos que vocês estão ali, porque o grupo de profissionais que trabalha ali sempre está falando da questão da autonomia e da independência, que isso só seja multiplicado por 1000, que vocês se sintam parte dessa sociedade, que não se sintam excluídos dessa sociedade, e que a gente está vivendo um momento muito importante em que o voto de vocês vai fazer a diferença. Então, pensem bem em quem vocês vão votar, pensem bem em quem vocês vão eleger e cobrem dessas pessoas aquele programa que ela disse que ia fazer. Eu acho que a gente tem deixado muito para os outros fazerem. Deixa que o outro faça. E aí o outro está fazendo algo que não é o que eu quero. Então vamos lá, né? O Estatuto do Idoso fala muito desse protagonismo. E não é só a questão da meia passagem, não é só a questão daquela meia entrada cultural. Tem muito mais, gente. Tem muito mais coisas nesse estatuto. E, por favor, peguem, né? Tem muitas instituições que gratuitamente dão o Estatuto Idoso, ou então vocês têm acesso pela internet para dar uma leitura. Não fiquem sem ler o que está escrito, mas muito mais do que ler do que está escrito é cobrar essa postura, porque é lei, gente. E se é lei, ele deve ser com, né, toda a legislação não é ser feita para pegar ou não pegar. Uma lei, essa lei não pegou. Gente, não é lei não pegou. É o que eu posso fazer enquanto eu sozinho, enquanto eu participante desse grupo, enquanto eu idoso dentro da cidade, eu posso fazer para que isso seja cobrado lá e feito lá. A gente tem um Conselho Municipal do Idoso, a gente tem Fundo Municipal do Idoso, ou seja, os projetos que talvez precisassem, né, podem ser feitos lá no fundo, mas as organizações, elas têm que se juntar. Uma andorinha só não faz verão, não é assim? Mas ele não precisa fazer o verão, mas ele pode conversar com as outras andorinhas para montar o verão, fazer um verão melhor. E é essa a minha conversa com vocês aqui. Eu espero que seja de muito proveito. E, por favor, coloquem nos seus comentários, conversem, né, com as integrantes, com a assistente social, né, do CIE, conversem com elas e com ele, para ver o que vocês podem melhorar e como a gente pode melhorar enquanto sociedade. Um grande beijo, mais uma vez, muita gratidão à equipe do CIE pelo convite e um abraço carinhoso, que vocês sintam muito abraçados por mim. Muito obrigada por terem me ouvido e até a próxima. Espero que logo, logo seja presencialmente. Até mais.